Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer para nós tê-los aqui. Hoje, uma presença ilustre, Andrei Lopes aqui, nosso amigo, nosso parceiro, um profissional que eu tenho uma admiração muito grande. Cada vez que a gente bate um papo, aprendo muito com você. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Viu? Vamos falar um pouquinho sobre Magtem. E aí, você já usa Magtem? Obrigado, Daniel. Obrigado pela apresentação. Né? É recíproco. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um ingrediente tão revolucionário, né? Tão importante para o mercado brasileiro. E parabéns pelo trabalho de posicionamento desse produto ao longo dos anos. Né? Tem bastante coisa para a gente conversar hoje, esclarecer sobre a molécula. A gente percebe que com o crescimento do mercado, as perguntas elas são cada vez mais presentes. Então hoje o meu objetivo com vocês é tratar um pouquinho do item, né? Falar um pouquinho da molécula, os diferenciais, esclarecer ali algumas potenciais dúvidas sobre mecanismo de ação, aplicações, público-alvo. Então hoje é um prazer estar aqui para discutir esses detalhes com vocês. Legal. Obrigado, Andrei. Imagina. Cara, falar de Magtem, primeira coisa é falarmos de saúde cognitiva, correto? Correto. Se você pudesse eleger assim, para os pacientes os principais benefícios que eles têm em termos de saúde cognitiva quando ele utiliza Magtem, que é a verdadeira molécula de L-treonato patenteada, única que a gente sabe, né, que tem estudos que efetivamente vai atravessar ali a barreira hematocefálica, vai chegar a nível cerebral. Quais seriam os benefícios que você elencaria aí? Sim. Bom, excelente pergunta. Se você me permite, até antes de entrar Claro. ali nos detalhes da resposta, eu acho que vale a pena esclarecer para vocês sobre a utilização de magnésio em termos gerais. Né? A gente fala muito da diferenciação e é muito claro que o público já estabelece uma conexão entre o Magtem, magnésio, o L-treonato de magnésio com a saúde cognitiva, mas eu acho que é importante a gente prestar alguns esclarecimentos antes de tratar diretamente dos benefícios. O magnésio, como substrato, ele já participa, obviamente, de muitas reações no nosso organismo, mas se a gente busca na literatura, são mais de 300 reações em que o magnésio ele é um cofator. Sim. Então eu acho que quando a gente faz esse tipo de pergunta para as pessoas mais questionadoras, né, você sabe que eu venho da área acadêmica, estudando algumas formas relatadas, a gente vai falar sobre isso hoje também. A pergunta é como é que a gente linka, por que a gente linka, né? E por que ele traz esse benefício, porque a gente já pensa em cognição. Do ponto de vista tradicional, normal, a gente trabalharia com uma fonte de magnésio como o L-treonato, normalmente pensando em demanda metabólica. Então a gente sabe que o nosso organismo, formado por órgãos, a gente tem demandas metabólicas distintas com relação às nossas necessidades. Isso está intimamente relacionado à variabilidade individual, né? Genética individual de cada um de nós. E, a princípio, é assim que acontece. Com o desenvolvimento da ciência, a gente partiu das formas mais conhecidas, que são aquelas inorgânicas, as quais se dissociam muito rápido, para trabalhar com formas que são melhoradas. E dentro desse sistema de reação, né, que é a quelação ou quelatação que a gente conversou, a gente passa a reagir o magnésio com essas moléculas para pensar em direcionamento bioquímico. Para um determinado tecido, por exemplo. Exatamente isso. Para músculo, aí que eu queria chegar. Para cérebro, nesse caso do... Que é o caso do Magtem. Então, a única molécula hoje com estudos, né, que propiciam e que estruturam não só a utilização para a saúde cognitiva, mas que clarificam que o L-treonato está realmente ligado ao magnésio e ao Magtem. Então, existem algumas técnicas analíticas, isso é muito importante pontuar, porque normalmente, no nosso dia a dia, na correria dos profissionais de saúde, dos consumidores, a gente tenta buscar algum DNA, né? Qual que é o código ali para eu realmente perceber que eu estou trabalhando com o brand, né? A gente fala muito do Magtem, e obviamente ele está relacionado ao L-treonato de magnésio. A gente olha o Cas number, que é a definição química daquela molécula. O CPF da molécula. CPF. Eu falei DNA, mas seria o CPF da molécula. O CPF da molécula. Cada uma tem o seu CPF. No caso do magnésio L-treonato, ele tem um CPF, o Magtem tem o seu CPF, que são totalmente distintos. Específico. É esse aqui que entrega o benefício para o paciente, é isso que você quer dizer? É exatamente aí que eu queria chegar, porque muitas vezes a gente olha a nomenclatura só e não olha o Cas number ou não faz a real correlação entre os dois.
E o que acontece muito no mercado? A gente muitas vezes não faz a distinção, quando a gente só olha o L-treonato de magnésio, existem muitas misturas diretas entre aminoácido e mineral que não garantem a reação de quelação. Ou seja, não está quelado ali. Não está conectado. Não se tornou uma molécula única, é isso? É isso, exatamente isso. Quer dizer, então, que é essa molécula única, 100% ali quelada, que efetivamente tem direcionamento para o sítio de ação, independente da molécula que nós estejamos falando. Se estejamos falando, por exemplo, do bisglicinato de magnésio, ele vai ter uma funcionalidade. Isso. No caso do Magtem, que é o magnésio eletronato, ela vai ter essa outra funcionalidade, no caso cerebral. Exatamente, exatamente. Normalmente essa reação que a gente classifica como quelação ou quelatação, a gente escolhe, a gente determina o aminoácido que propicia, ele trabalha como um carreador ou como um facilitador. Perfeito. Obviamente que os estudos, sendo cada vez mais detalhados, a gente percebe que o aminoácido ele também corresponde, né, a uma ação dentro desse mecanismo de ação, mas de maneira geral ele é um facilitador, ele melhora inicialmente, né, antes da gente falar da ligação e do direcionamento, quando você trabalha, você diferencia os inorgânicos dos orgânicos, que de forma generalista também seria a ligação do mineral com aminoácidos ou estruturas provenientes de aminoácidos, eu aumento a cadeia carbônica do meu produto, ou seja, eu melhoro a estruturação dela, eu torno ela mais estável. Perfeito. E o principal ganho disso é o aumento de biodisponibilidade. Perfeito. Então, esse é um termo que a gente fala muito no dia a dia, e a forma mais fácil de traduzir isso, né, para o público, para o consumidor final, é tornar essa molécula disponível para uma absorção efetiva. Então, a gente só tem benefício daquilo que a gente absorve. Então, se eu misturo um aminoácido, né, que é um produto anfifílico, ele tem carga positiva e negativa, com mineral com carga positiva, eu não estou beneficiando o meu organismo. Eu estou trabalhando com moléculas que não apresentam característica de permeação de barreiras. Então, além de não chegar no sítio, antes de pensar no sítio de ação que você bem comentou, eu não estruturei ela adequadamente para que ela seja absorvida. Tá? Então, a gente não está nem falando de chegar, né, do delivery system, de chegar no local. É a absorção, né? É a etapa anterior ainda. É anterior, exato. Por isso que eu considerei importante, né, fazer alguns detalhes. Então, dentre os ligantes de magnésio, aquele que apresenta maior capacidade de atingir o sistema nervoso central através da passagem da barreira hematoencefálica, essa barreira ela é conhecida por não só estruturar a passagem, mas ela também beneficia de uma forma de classificar o que pode, o que deve passar e o que não pode. Senão passaria qualquer coisa para o nosso cérebro. Exatamente. E aí teríamos muitos problemas. Tá? E nesse caso é positivo. Nesse caso é uma interação que traz benefícios, né? O ganho cognitivo que você comentou. Quando a gente pensa em tecido, então a gente começou falando de algumas reações que acontecem, que são dependentes de magnésio. A mais conhecida talvez seja o relaxamento e contração muscular, né? Isso é dependente de magnésio, cálcio, fosfato. E isso acontece no cérebro também. Tá? Por isso que a gente fala muscular e neuromuscular muitas vezes. Então existem os eletrólitos. O magnésio, uma vez disponibilizado no sistema nervoso central, ele vai atuar diretamente na plasticidade neuronal. Então, o que significa isso em termos também mais coloquiais, mais usuais? A gente melhora a comunicação entre os neurônios. Então, os neurônios são as principais células, né, existentes no nosso cérebro, no sistema nervoso central, e eles se comunicam através de sinapses. Então, um dos estudos do Magtem, né, ele mostra que com o passar do tempo, essas células morrem, elas ficam inábeis, elas perdem a capacidade de interagir entre elas, e uma das estruturas que impede ou que dificulta essa comunicação são as placas mieloides. Tá? Sim. Então, essas placas elas são formadas, e com essa formação, esse sistema ele passa a ser desativado. Exato. Passa a não ocorrer essa comunicação de um neurônio com outro. Então, a gente tem perda cognitiva. Isso, pelos estudos, pelo que você estudou, né? Acontece só no paciente idoso? Isso acontece no paciente que tem algum outro déficit qualquer? A pergunta é ótima também. A gente, quando trata, né, a gente sempre tem discutido isso internamente, enfim, com consumidores, colegas da profissão. A sua pergunta é bem pertinente, porque o item, o magnésio hoje, ele é classificado
né, eu diria globalmente, porque é a classificação principal do Magtem, como suplemento alimentar. Perfeito. Só que ele tem um claim, ele tem uma alegação funcional que é estruturada por estudos científicos. Tá? Então, base ali tem uma por trás, base, né? exato. Se eu não me engano, são 50 estudos já publicados para a molécula, então dezenas de estudos sendo publicados, envolvendo toda a cadeia necessária, bioquímica, estudos in vitro, in vivo e estudos clínicos em humanos. E o resumo disso tudo é que essa perda cognitiva ela acontece de forma natural, tá? Com o passar do tempo, mas ela também pode ter outros interferentes. Então, isso pode sofrer uma intensidade, uma velocidade maior, caso exista alguma condição fisiológica que seja desfavorável, né? Podendo envolver doenças como o mal como o Alzheimer, como o Parkinson, né? Como outras doenças neurodegenerativas. Perfeito. Isso pode propiciar um desgaste maior, de forma mais rápida e mais intensa. E outros fatores externos. O estresse diário é outro fator que impacta diretamente nessa perda de capacidade cognitiva, né, em termos gerais. Mas não que esteja relacionado somente à idade, mas as bases científicas demonstram que a perda cognitiva ocorre de forma proeminente com o avanço da idade. Obviamente que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado em torno de 70, 75 anos, e essa é a etapa na qual a gente tem a maior perda. Isso não significa que a suplementação vai sanar, você tem que se prevenir, né? Exato. Começar a suplementar antes para que você previna a formação dessas placas mieloides ali, principalmente. para que a comunicação entre os neurônios continue acontecendo. Eu gosto de apresentar esse estudo porque eu acho que ele é fácil de entender. Existem outras, digamos, detalhes e informações envolvidas. A gente tem um receptor muito importante, que é o NMDA. Tá? O magnésio ele modula esse receptor, porque a gente pode ter uma sobreexcitação, né? Isso pode gerar alguns tipos de transtornos, além do estresse diário. Isso está muito relacionado ao cálcio, que faz a modulação desse receptor, e digamos que o magnésio contrabalanceia isso. Tá? Ele faz com que, então, pensando em outras aplicações, qualidade do sono, pensando que é o estudo mais recente de 2024, pensando em TDAH, que é outra pergunta que nos fazem. Sim. Existe sim um perfil de modulação do L-treonato de magnésio para esses quadros, mas sempre lembrando que os casos têm que ser tratados de forma personalizada. Personalizada, claro, sempre. Sem dúvida. Cada paciente é único, cada um Exato. tem a sua, situação que precisa ser tratada, às vezes doses diferentes para determinados casos, né? Eu acho que é bem por aí que... Essa é uma outra conversa que a gente já teve no passado, que usualmente ela também é amplamente revisitada com relação à dosagem. A gente tem uma IDR, uma ingestão diária recomendada para magnésio no Brasil, visando atingir níveis de suplementação aprovados no território. E isso pode ser personalizado de acordo com cada paciente, especificidade, né? E do ponto de vista regulatório, esse ajuste de dosagem mantém o produto numa classificação de suplemento alimentar ou com uso como medicamento específico. Medicamento, exato. Mas isso depende de cada caso. E é interessante essa história do magnésio, né? Em termos de ingestão, de você suplementar. Isso tem a ver com a nossa alimentação no Brasil, com a nossa água, que é pobre no mineral em si. Sim, né? É verdade. E aí existe a necessidade de você acabar suplementando ali para que você mantenha a sua condição, né? Em termos de ingestão suficiente do mineral. Exatamente. Isso foi bem entendido. Sim. Isso foi bem entendido pela população, tanto que hoje, dentre os minerais que são estudados, né, principalmente, eu diria para você que a atenção está inteiramente tomada para o magnésio, e principalmente na forma de L-treonato de magnésio, e a população hoje busca, né, entender e encontrar a fonte adequada. Sim, sem dúvida. Então, obviamente que existe um fortalecimento de branding quando a gente fala do Magtem, mas o foco principal realmente é relacioná-lo aos estudos clínicos que foram desenvolvidos. Né? Então, quando a gente faz a linkagem do CPF, do CAS, com o nome químico da molécula, e relaciona isso aos estudos que foram desenvolvidos,
E alguns desses estudos, né, como a gente sempre comenta e enfatiza, foram desenvolvidos por alguns autores com currículo pesadíssimo, né? Sim, Dr. Liu, por exemplo, lá do MIT, estudou Exatamente. acho que mais de 10 anos o produto, né? O magnésio eletronato, o Magtem. Exatamente isso. É aí que eu ia chegar. Porque isso faz diferença. Sem dúvida. E você sabe que você mencionou do estudo recente em termos de sono, qualidade do sono. Um dos principais estudos em termos de qualidade do sono com o Magtem foi elaborado pelo Dr. Liu, né? Sim, verdade. Inclusive tem um vídeo que ele menciona isso, que é um dos principais benefícios, ou melhor, um dos primeiros benefícios que o paciente começa a perceber depois dele fazer a ingestão no Magtem. Sim. Ele começa a ter uma qualidade de sono melhor e tal. Esse é um dos principais estudos recentes aí publicados do Magtem. Sim. Porque ele acaba tendo, né, dentro desse equilíbrio eletrolítico, né, a nível celular, ele acaba propiciando, digamos, resultados. Porque inicialmente, sendo muito sincero com você, essa molécula, quando foi desenvolvida, até com a participação sólida desse pesquisador, a ideia é que ela, dentro desse aumento de plasticidade, que ela fosse utilizada para ganho cognitivo, pensando em resultado, aprendizagem, memória. Sim. E ao longo do tempo foi identificado que existem outros gaps. Né? A gente pode trabalhar em outras áreas, certo. ele tem um uso muito mais bem estabelecido para bem-estar do que somente a cognição clássica propriamente dita relacionada à memória, né, e aprendizagem. Sem dúvida. Isso é muito mais ampla a aplicação. E aí, adicionando um detalhe importante, porque a gente falou do caso, a gente falou desse embasamento técnico, a busca pela fonte adequada, né, é o que gera os resultados esperados. Perfeito. Tá? Então, quando você comentou da água e você comparou com composição, e a gente sabe, essa parte foi bem entendida pelo público. Então, as pessoas hoje, se você buscar as bases de dados disponíveis, o mineral mais pesquisado hoje é o magnésio. É o magnésio. Então, existe uma intenção de compreender qual que é a melhor fonte. Mas, a gente ainda, como população, né, e aí a gente se inclui, porque o papel do profissional da saúde também é educar. Sim, sem dúvida, senão não estaremos aqui. Exatamente. Por isso que a gente está nesse bate-papo, tentando traduzir alguns conceitos de forma mais direta para o público. E depois dessa consolidação, suplementos à base de magnésio passaram a ser utilizados. Só que a grande maioria, se você verifica o número, né, a composição dele não é o eletronato de magnésio ainda. Então a gente tem muita gente utilizando cloreto de magnésio, citrato de magnésio, algumas formas quelatadas que não são as adequadas. Perfeito. Você citou o bisglicinato de magnésio, é um ótimo produto para uma biodisponibilidade geral. Perfeito. Mas ele não passa. Não vai atravessar a barreira hematocefálica. Não vai passar, não vai atravessar. Muito bom. Então esse tipo de avaliação é sempre importante, obviamente, que a gente sempre justifica e a gente também considera importante a participação do profissional da saúde, né, para que oriente o consumidor, oriente o paciente. Mas, obviamente, dentro do processo educativo é importante que o consumidor também acesse a informação diretamente. Todos esses estudos que a gente comentou, esses pareceres, eles estão disponibilizados nas bases, né, de dados e podem ser livremente acessados. Então, né, consultar, é legal ali, ver o artigo intensificar isso. E tal. Exatamente. Legal. Que bom que você até mencionou a questão dos profissionais, essa orientação, né, ao paciente, porque isso é muito importante, né, especialmente porque às vezes a pessoa ela identifica, poxa, eu tô esquecendo onde eu deixei minha chave, ou sei lá, minha qualidade de sono não está muito legal. É claro que é sempre o ideal que ela procure o seu médico, procure o seu profissional ali de saúde, para que possa fazer um diagnóstico preciso do que essa pessoa pode estar sofrendo, mas em termos da suplementação do Magtem, né? Até onde sabemos, todos os estudos mostram que é uma suplementação super segura para os pacientes, correto? Com certeza. Perfeito. É um produto que já tem aprovações globais, né? Então, essas aprovações, elas dependem de um dossiê clínico, um dossiê técnico-científico, né? E ele, dentro desse dossiê, estudos toxicológicos, como eu mencionei, envolvendo toda a cadeia, né, que culmina nos estudos clínicos, ela foi respeitada, ela foi realmente desenvolvida
E então é um produto extremamente seguro, né? Pro uso, né? E a efetividade dele é comprovada através desses parâmetros, esses pilares que a gente conversou sobre capacidade de passagem de barreira hematocefálica, biodisponibilidade e, obviamente, que a situação, né, o cenário ao qual o paciente ou o consumidor ele vivencia pode gerar um benefício diferente, distinto. Eu acho que é importante desmontar um pouco dessa história de que ele funciona só para memória e aprendizagem. Sem dúvida. Isso depende, né? A gente falou de algumas vias, alguns mecanismos, e bioquimicamente dá para explorar muito mais, mas o foco principal é a gente poder pensar em como utilizar essa ferramenta a nosso favor, né? Então, do ponto de vista de utilização, de segurança de uso, isso está super bem fundamentado e eu fiz, né, a gente tem feito algumas pesquisas, recentemente eu fiz outras, e até hoje nenhum efeito adverso foi comunicado com relação à suplementação com o Magtem. Tá? Perfeito. Então, é isso. Existe um racional, né, que é fundamentado em estudos clínicos, em dosagem, em aplicação. Isso torna o Magtem, o L-treonato de magnésio, como uma molécula extremamente segura e efetiva, com finalidade de uso para diversas aplicações para o público. Essencialmente, o suplemento é desenvolvido para consumidores saudáveis, né, que não tenham nenhum tipo de condição fisiológica desfavorável, como a gente comentou, sim, que pode culminar numa deficiência, numa doença, né, num quadro patológico. Mas existem estudos já demonstrando benefícios em quadros onde a pessoa já tem um quadro avançado. Ali de alguma doença neurodegenerativa. Exatamente. Que ali E aí, nesses casos, obviamente, a pessoa vai passar com o profissional de saúde dela, com o médico dela, que vai indicar talvez um magnésio eletronato, talvez uma fórmula associada com outras moléculas, né? Exato. Personalizada para aquele indivíduo, sim, diante daquela condição e tal. Por isso que a gente classifica ele sempre como um importante coadjuvante dentro desse processo. Exatamente. Né? Exatamente isso. Andrei, cara, a gente falou do CPF, eu fiquei com mais uma pergunta aqui na cabeça. Vamos lá. Né? Enfim, o CPF é o que identifica, né, efetivamente uma molécula, como a gente explicou. Agora, veja só, o Magtem é uma molécula patenteada, e há sempre uma confusão entre patente de marca, patente de molécula, e nesse caso o Magtem, né, a patente, ela é uma patente da molécula, para uso, sim, da molécula a partir de 10 miligramas ali, é isso? Essa pergunta é ótima porque existe uma dúvida muito grande desses dois cenários, o comercial e o técnico, exato, científico, né? Então, esclarecendo, o Magtem é uma marca, né? Também um trademark licenciado, né, e cadastrado. E, além disso, adicionalmente a isso, porque, na minha opinião, é o pilar mais importante, sem dúvida nenhuma, é a proteção da molécula. Então, como a gente comentou ao longo aqui da nossa discussão, são anos de estudo, né, e, obviamente, todo esse investimento, né, e, obviamente, esse know-how precisa ser, de alguma forma, protegido para a inclusão, né, de forma efetiva na sociedade, né, globalmente. Até para garantir para o paciente que exatamente ele está utilizando aquilo que efetivamente vai entregar benefício. É o que acontece para todos os cenários, né? Sim. Dentro do Brasil, fora, quando a gente trabalha com inovações, com moléculas novas. E essa é a fase do Magtem hoje, do eletronato de magnésio. Então, quando vocês, né, isso fica uma dica para todos, quando a gente fala de patente ou propriedade intelectual, significa que existe uma proteção, né? E é importante que vocês verifiquem a extensão dessa proteção. Então, são duas patentes, né, reconhecidas, uma nos Estados Unidos e outra no Brasil. A dosagem é exatamente a partir de 10 miligramas, como você comentou. Isso está relacionado à composição, ou seja, fórmulas que contenham ingredientes. Independente se está escrito magnésio eletronato, treonato de magnésio, significa a mesma coisa quimicamente, a mesma correto? Coisa. Ou seja, está protegido por essa patente. Exatamente, a mesma coisa. Essa confusão da nomenclatura é porque vem do inglês e quando você traduz, você tem que... Acaba invertendo ali. Se você não ajustar, fica magnésio eletronato. Exato. Mas são terminologias equivalentes. E além da composição, a aplicação. Então, tudo que a gente conversou de aplicação que é respaldada por estudos clínicos, né, e a gente comentou,
e eu talvez não tenha enfatizado o suficiente, mas esses estudos, quando publicados nessas bases de dados, significa que eles são indexados. Estudos indexados são estudos os quais passaram por sessões, fases de aprovação. Então, são outros profissionais da área que validam aqueles estudos, validam a parte estatística, dados, apresentação, construção. E usando a molécula patenteada, né, nos estudos. Exatamente. Eles não vão comprar uma molécula que não é patenteada ou utilizar uma molécula que não é patenteada para realizar o estudo, correto? Não é possível fazer isso. A gente Perfeito. Precisa garantir que exista, né? Se fosse um medicamento, a gente falaria em bioequivalência. Quando a gente fala em suplementos, ingredientes que são utilizados para suplementos alimentares como magnésio, nutricionais, a gente usa o termo intercambiabilidade. Eles precisam ser intercambiáveis entre si para garantir que o produto que está sendo colocado no mercado ele não vai gerar nenhum tipo de prejuízo, né? Que é o que a gente falou de segurança, que a gente conversou um pouquinho, e que seja efetivo, seja aplicável ao consumidor final, né? Com finalidade de uso específica. Sim. E para você, consumidor, uma segurança a mais até que você está adquirindo e comprando ali efetivamente o Magtem, na farmácia de manipulação você vai receber o teu potinho com o Magtem e o selinho, tá? De autenticidade, provando que ali você tem, foi utilizado efetivamente o Magtem na sua fórmula, tá bom? Ótimo, é isso mesmo. Você como farmacêutico, bioquímico, um estudioso dessa molécula, Magtem, além de tantas outras coisas que você já estudou na sua vida. Na real, papo reto, se você fosse escolher a molécula para dar para um familiar, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta, você cogitaria escolher outra molécula que não fosse Magtem? Uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. E você mencionou um pouquinho da trajetória, né? Durante a pós, né, o mestrado, o doutorado, depois de ler todos esses estudos, né, e trabalhar em algumas coisas, eu decidi desenvolver um estudo sobre Magtem, né? Porque a gente é muito curioso, né? Não só o profissional da saúde, mas o ser humano é um bicho muito curioso. E eu queria testar, eu queria verificar se a molécula realmente funcionava. É um estudo que ainda não foi publicado, eu não posso dizer muito sobre, mas ele tem a ver com tudo isso que a gente conversou. E eu diria para você que certamente estaria no top 3 ali das moléculas que eu indicaria para as pessoas, porque ela realmente funciona. Então, perfeito. É importante muitas vezes quando a gente tem dúvida, testar, né? Eu vi um produto e eu quero ver se eu realmente vou sentir o benefício, né? Existem alguns suplementos, a gente já conversou sobre isso no passado, alguns itens que são mais complicados de você perceber um benefício. Sim. Mas está aí no mercado para provar. Eu recomendo a molécula e eu colocaria como lição de casa ou como um desafio para quem não conhece o produto, que compre, que utilize, porque é a melhor forma de promover. Exatamente. É a pessoa sentir. Ela vai utilizar aquilo por um período e ela vai perceber ou não o benefício. E cada um percebe de uma forma. Exato. Né? A gente conversou da versatilidade da molécula, então aquele estudante do pré-vestibular que precisa de maior concentração, aprendizagem, melhora Magtem. O senhorzinho que está com dificuldade de dormir. Aquela pessoa que está trabalhando demais, um monte de coisa, né, acontecendo simultaneamente, telefone tocando, WhatsApp, né, você está no trabalho e às vezes você quer estar concentrado, ter mais foco ali no teu dia a dia. Eu garanto que todo mundo vai sentir algum benefício. Eu acho muito difícil algum ser humano que não se enquadre em algum desses cenários. Eu concordo contigo. Eu acho bem... Eu utilizo o Magtem. Então. Eu utilizo. E para mim faz toda a diferença no meu dia a dia de trabalho aqui, né? O trabalho sempre consome demais, né? A gente está sempre ali fazendo muitas coisas simultaneamente e às vezes você precisa efetivamente ali estar concentrado em algumas atividades e me ajuda demais. Então, fica a dica para você, consumidor. Utilize Magtem. Dê Magtem para quem você ama. Legal, Andrei? Muito bom. Mais uma vez, cara, eu só tenho a agradecer tua presença aqui, como sempre, enriquecendo o nosso conhecimento. Espero que vocês todos tenham gostado, tá? Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado. É sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês.